Bom, eu estou aqui desde ontem com vocês, está sendo uma experiência incrível. Apesar de eu ser host, como ele falou, do Papo de UX, é a primeira vez que eu estou como mestre de cerimônias de um evento, então, às vezes, os erros, alguns imprevistos que a gente tem que fazer, eu peço desculpa e perdão para vocês, mas eu estou fazendo o meu melhor aqui, assim como eu fiz o meu melhor para preparar essa palestra para vocês, e eu refiz e refiz ela algumas vezes, porque tudo que eu vou fazer, eu gosto de fazer com muito carinho e dedicação, assim como eu faço o Papo de UX. Eu acho que tudo que a gente faz, a gente tem que fazer o nosso melhor. E conforme a gente vai melhorando aquilo que a gente vai fazendo, tá bom? Espero que vocês gostem. Quem não gostar, desculpa. Mas eu espero que vocês gostem. A gente está vendo desde ontem como que o design impacta produtos, ecossistemas, impactam cultura. Eu quero falar como o design impactou a minha vida. Impactou a vida de alguém que vem lá do interior de São Paulo, uma cidade com menos de 40 mil habitantes, e que hoje está aqui num palco conseguindo atuar como mestre de cerimônia. E quais foram os principais aprendizados que, ao longo dessa jornada de mais de 20 anos trabalhando com design e continuando morando numa cidade de menos de 40 mil habitantes, conseguiu chegar nesse lugar. E que é possível chegar nesse lugar, e mesmo sendo uma pessoa preta, porque a gente sabe que no mundo que a gente vive ainda existe um racismo estrutural. Vocês mulheres também, mulheres de produto que estão aqui também representando, várias mulheres que estão aqui presentes, vocês sabem a dor que vocês sentem como mulheres. E eu, como uma pessoa preta, eu sei das dores que é ser uma pessoa preta morando no Brasil. Então eu quero passar um pouco daquilo que eu aprendi ao longo dessa jornada e que possa inspirar e motivar vocês. Não vai ser uma palestra tipo, motivacional, não é para isso, é que para vocês entendam como que é possível construir uma carreira e uma jornada dentro do design e como que pode isso impactar a vida de vocês, assim como impactou a minha, tá bom? Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui tem menos de um ano atuando em design? Algumas pessoas. Quem tem menos de 2 anos atuando em design? Menos de 5 anos? Aí já é um pouco mais. Quem tem mais de 5 anos? Oh, uma galera. Então, vocês são das antigas também, né? Tem uma galera da antiga aí com mais de 5 anos. Oi? Lá fora, a gente estava conversando com o Lemes, aí até o Lemes falou assim, quantos anos você tem? Aí eu falei, 35. Nossa, tá meio acabado. Eu falei, eu brinquei com ele. Eu falei, trabalhei na cana, né? Trabalhei na roça, né? Brincando com ele. Ele falou, não, foi o design. Eu falei, você tem razão. Foi o design, você tem razão. Quem sou eu? Eu sou um cara meio eclético, tá, gente? Então, Bruno e Marrone, é sério, Bruno e Marrone. Mas vamos lá, vamos começar com a frase, né? Bom, primeiro eu sou líder especialista em design, por conta dessa jornada que eu tenho aí, com mais de 20 anos de carreira em design, já fiz muita coisa em Flash, comecei a atuar com CorelDRAW. Quem já trabalhou com CorelDRAW aqui? Levanta a mão. CorelDRAW, fiz muita coisa em CorelDRAW, fazia site em CorelDRAW, depois era complexo, mas era o que tinha, era o que eu sabia fazer, e a gente usa as ferramentas que tem na época que tinha, e tá tudo certo. Eu gosto muito dessa frase, que é um provérbio que está na Bíblia Sagrada, para quem é religioso, ou para quem não é religioso também é uma frase muito legal, que diz que felizes são aqueles que acham sabedoria e adquirem conhecimento. E a gente está num evento fazendo exatamente isso, buscando sabedoria e buscando conhecimento. Para quê? Para que a gente melhore. Não só aquilo que a gente faz como profissional, mas também como pessoa. Como que a gente pode ser melhor no dia a dia? Porque a gente não nasce pronto, né? A gente vai se construindo e aprendendo ao longo da nossa jornada de vida. E dentro dela a gente trabalha, vem em eventos, né? E etc. Um álbum que eu gosto, mas eu vou explicar, né? A galera me vê de dread e pensa, pô, o cara vai colocar um reggae, né? Os estereótipos, né? Eu gosto também de reggae, gosto bastante de Bob, gosto de vários outros reggaes também brasileiros, que tem alguns reggaes bem legais. Mas esse álbum eu escolhi porque tem um apelo também emocional. Eu fui criado sem o meu pai, só com a minha mãe, mas eu tinha a figura paternal, para mim, era o meu tio. E o meu tio ouvia muito esse CD quando eu era criança. E esse CD ele é um acústico que realmente é acústico, porque hoje em dia a gente ouve às vezes CDs acústicos que não é bem acústico assim. A galera coloca uma guitarra, bota uma distorção, bota um monte de outras coisas. E esse CD não, apesar de ser do Bruno Marrone, para quem não gosta de sertanejo, tem pessoas que vão gostar, ele realmente é só violãozão mesmo, gravado até com uma qualidade
não tão profissional, se você olhar as qualidades musicais que existem hoje, a tecnologia que tem hoje, eles poderiam, inclusive na época, ter feito algo com uma qualidade melhor, mas tem até erros de conversas durante as músicas. E isso mostra que realmente é um acústico, sabe? E tem esse apelo emocional por conta de eu lembrar do meu tio, que infelizmente já faleceu, mas que me faz conectar com o meu passado. E eu gosto muito de falar das minhas origens, das minhas raízes. Vocês vão ver eu falando muitas vezes sobre Bonifácio, que é a minha cidade, onde eu nasci, onde eu moro, porque as minhas raízes é que me faz sempre, independente do lugar que eu esteja, o lugar que eu alcance, que eu chegue, eu olho para trás e reconheço de onde eu vim. Eu acho isso muito importante, tá bom? Mas isso é algo pessoal meu, que se conecta, que eu vou falar agora sobre a questão do livro. Esse livro aqui do Mário Sérgio Cortella, é muito bom que ele fala sobre por que fazemos o que fazemos. E para mim, algo que tem que fazer sentido é aquilo que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo. E até no design, quando vem alguma demanda para vocês, vocês não param às vezes para questionar por que a gente tem que fazer essa demanda? Às vezes a gente tem que fazer porque é um top-down, a gente tem que pagar boleto. E pode ser um propósito. Isso pode ser um objetivo, mas a gente não pode fazer coisas, inclusive no trabalho, sem a gente saber por que a gente está fazendo aquilo, qual que é o propósito da gente fazer aquilo. Senão a gente está fazendo coisas aleatórias, sabe? E a vida é muito curta para a gente viver de uma forma sem um propósito. E todo mundo tem um propósito. Às vezes você vai falar, ah, Luan, mas eu não sei qual é o meu propósito. Você sabe, você ainda às vezes só não descobriu. E esse livro é muito legal porque ele ajuda você a refletir sobre qual é o seu propósito. E quando isso fica mais claro para você, todas as decisões, e eu falo todas, anteriormente a Carol comentou aqui de quantas decisões, vocês lembram quantas decisões a gente toma por dia? Eu já esqueci. Quantas? 35 mil? Ninguém lembra o número exato, são muitas, né? São 25 mil? 25 mil decisões por dia. Ou mais ou menos, enfim. Isso, muitas. Só que se você tem um propósito, se você entendeu qual é o seu propósito, todas essas 25 mil decisões que você tomar vai ser sempre baseado nesse propósito, mesmo que indiretamente e no seu subconsciente você vai tomar essa decisão baseado nisso. Então esse livro eu gosto sempre de indicar, principalmente para quem me procura para fazer mentoria de carreira e etc. Eu gosto sempre de começar por isso. Até nos workshops que eu dou de PDI, eu falo para a galera, antes de falar qual curso você tem que fazer, qual caminho você tem que seguir, eu tenho que entender qual é o seu propósito, o que você quer para a sua vida. Porque se você não souber, tem aquela velha frase, né? Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Então, saber e entender o propósito é muito importante. E depois vocês vão ver que isso se conecta com a minha história dentro do design. O filme Nos Tempos das Brilhantinas, do John Travolta. Eu amo esse filme, eu não sei porquê, mas quando eu assistia também, quando eu era criança, eu amava assistir esse filme, e esse filme, para mim, é o meu filme favorito. Não sei por que eu gosto dele. Quando eu assisto ele, eu tenho a percepção que eu vivi naquela época, ou que eu gostaria de ter vivido na época que o filme passa e retrata aquela história. E não vivi. Eu nasci em 1990 e o filme retrata anos bem antes de 1990. Mas eu gosto desse filme, então eu quis colocar. E aqui está uma foto da minha família. Sou eu aqui, né? Vocês estão vendo. Essa aqui é a minha filha. Essa aqui é a minha sobrinha, filha da minha cunhada, do meu cunhado. Essa aqui é a minha enteada. Eu tenho uma outra enteada que não está aqui na foto. Essa é minha mãe, essa é minha esposa. Essa é minha neta. Eu tenho uma neta com 35 anos, porque a minha esposa ela já tinha filha. E essa filha é casada com esse cara aqui, que tem essa menininha aqui que vocês estão vendo, que é a Ania. E ela me chama de vovô. É meio doido. Eu falei, nossa, vai ser muito louco quando tiver os dreads brancos, né? Vai ser interessante. Mas é legal. Bom, vamos lá. Aqui são 5 principais aprendizados. Não são todos, porque, cara, 20 anos de carreira, mais de 20 anos de carreira, é muito aprendizado. A gente aprende o tempo todo. Eu estou aqui aprendendo, inclusive, com vocês, com as trocas que estão tendo. Então, a gente aprende o tempo todo. Mas eu acredito que esses 5 principais aprendizados vão servir para alguém que está aqui. Isso eu tenho certeza. Para que você reflita sobre como está sendo a sua jornada. Tá bom? O primeiro é, comece mesmo não sabendo tudo. A prática ensina mais que qualquer curso. Ferramenta não substitui os fundamentos. Entender o que você faz muda sua carreira. Impacto vem quando você assume mais responsabilidade. Comece mesmo não sabendo tudo.
Guia prático JB. Vou tomar uma água que a minha boca está seca. Estou falando desde ontem, galera, e agora eu vou falar mais, né? O Guia Prático JB. Quando eu era criança, e aqui começa toda a história, né? De por que eu fui parar no design. Eu gostava de olhar em Bonifácio, tinha uma lista telefônica que chamava Guia Prático JB. E todo o ano, e esse Guia Prático, ele era... As páginas com a letra do alfabeto eram coloridas, tipo A, era tipo uma capa, que tinha as propagandas das lojas da cidade que começavam com a letra A. E elas eram coloridas, e dentro dela tinha as páginas preto e branco. E todo ano mudava essa lista, esse guia prático. E todo ano mudava as propagandas. E eu tinha aproximadamente 10 a 12 anos de idade, e a gente tinha telefone fixo em casa. Quem é da época do telefone fixo? Que tinha corda, né? E tipo, não dava para... Tocava, saia correndo para atender, tipo interfone, né? De circular, tudo. E todo ano mudava. E todo ano eu amava quando chegava a época de trocar a lista telefônica que eles saíam jogando dentro das casas lá na minha cidade, para eu pegar a lista e sair correndo e ver a página colorida. Todo ano eu amava fazer aquilo. Eu não sei porquê, mas eu amava fazer aquilo. E aquilo me despertou uma curiosidade sobre como que é feito isso. Por que eles fazem isso? Eu não fazia ideia com 10, 11 anos de idade, eu não tinha noção. E aí eu tinha esse desejo de aprender a fazer isso. Aprender a fazer como que esse guia prático funciona, sabe? Como é que essas páginas coloridas são feitas? Então, eu coloquei ali que todo impacto começa com essa curiosidade. Antes de impactar um produto, cultura ou sistema, existe uma curiosidade para questionar, sabe? Assim como já foi falado ontem e hoje aqui em diversas jornadas de por que isso funciona dessa forma. Muitas das vezes a gente trava, e eu já vi isso, já vivi isso, de não conseguir ter uma boa relação com os stakeholders, e que foi falado muito aqui sobre a importância de soft skills, sobre o simples fato da gente nem entender como que o outro vai fazer aquilo que tem que fazer da parte de tecnologia. E às vezes a gente se fecha no nosso próprio universo sem ser uma pessoa curiosa em ir lá e entender como aquilo funciona para que a gente tenha uma boa relação, uma boa conexão e consiga entregar algo que realmente vai gerar um impacto. E a minha jornada com o design começou com essa curiosidade. E aí essa curiosidade fez com que eu me matriculasse, uma vez que eu ganhei um curso, eu coloco entre aspas, porque eles sorteavam o curso na escola e dava aqueles desconto meio fake de Microlins. Quem aqui já ouviu falar da Microlins? Eu sou aluno Microlins, gente. Olha, eu tô... sou aluno Microlins, Flash. A gente tá ficando bem, mano. E CorelDRAW, verdade. E aí eu ganhei esse curso, só que o primeiro curso era operador de computador. Você tinha que aprender a ligar e desligar o computador. Você tinha... Nossa, a gente aprendia, tinha um curso para ensinar como a ligar e desligar o computador. Primeiro você tem que ligar o no-break. Depois você liga o no-break, aí você liga a CPU. Depois da CPU, aí você liga o monitor. Você tinha que ter todo um processo. Eu tinha um processo, olha que legal. Né? Tinha um processinho para você fazer. Aí aprendeu Word, Excel, PowerPoint, internet. Naquela época ensinava como criar um e-mail, como mandar um e-mail. Era ensinado isso. E aí depois disso eu passei a fazer outros cursos lá na Microlins, porque eu fui gostando de fazer os cursos lá. E aí eu cheguei no curso que realmente ensinava sobre design gráfico. E eu falava lá para os professores, eu quero aprender a fazer essa lista telefônica. Não, primeiro você tem que passar nesse... Mas eu quero aprender a lista telefônica. Não, mas primeiro... Então, beleza. Aí eu tive que fazer 1 ano aprendendo como ligar e desligar o computador. Aí depois eu fui aprender como que usar o CorelDRAW e o Photoshop. E aí, por conta desse aprender como usar o CorelDRAW e o Photoshop, quando eu estava já... Eu comecei na Microlins por volta ali de 2002, e em 2005 eu passei nessa Fragmento, que era uma empresa... uma agência de publicidade e propaganda lá da minha cidade. Por mais que é pequena, tinha uma agência de publicidade lá. E eu fui escanear uma foto. Ele tinha um scanner. Na época, aquele scanner era um scanner móvel. Então, ele conseguia escanear foto maiores. Hoje, quem escaneia foto, né, gente? Mas eu fui lá para escanear uma foto. E a minha atitude de perguntar para ele, pô, você está precisando de alguém para trabalhar aqui? Ele falou, olha, agora eu não estou, mas me dá seu número de telefone, se eu precisar eu te ligo. E aí depois, passou um tempo, ele me ligou e eu fui lá
para poder trabalhar. Só que antes de eu trabalhar, ele fez fazer um teste. Eu até pedi para ele, mas ele não tem mais salvo. Que era, me faz um cartão de visita. Era o teste. Aí eu sentei, eu peguei o Corel lá, eu falei, mano, eu vou mostrar que eu sei usar todas as ferramentas do Corel, né? Para mostrar pro cara que eu sei trabalhar, né? Aí eu saí desenhando estrela com gradiente, colocando... Mano, aquele cartão ficou horroroso. Ficou muito feio, assim, meio amarelo com preto. Eu lembro vagamente, assim. Mas mesmo assim ele me contratou, porque ele viu que eu sabia usar as ferramentas, e é o que ele precisava para a época. Então, eu não sabia tudo, eu não sabia os fundamentos de design, eu não tinha os conhecimentos necessários, mas a minha curiosidade, o lance de você ir lá, tentar, fazer alguma coisa, mostrar que você tem a predisposição, a soft skill da curiosidade, de você ir lá e tomar uma atitude, tomar frente da coisa, fez com que abrisse uma porta para mim, que foi começar a trabalhar com design. E às vezes no nosso trabalho, no dia a dia, o que a gente precisa é ter um pouquinho dessa curiosidade, sabe? E de ir lá e começar mesmo não sabendo tudo. A gente tem muita coisa... Eu não sei tudo de IA. Quem aqui sabe tudo de IA? Mas a gente tem que ser pessoas curiosas para ir lá e testar coisas com o IA que está acontecendo agora, para que a gente aprenda um pouco do que está rolando, para que a gente evolua profissionalmente, para que a gente entenda quais são os movimentos de mercado que estão acontecendo agora e o que a gente pode fazer para que a gente continue tendo trampo, tendo coisas para fazer. Então comece, mesmo que você não saiba tudo. E a prática ensina mais do que qualquer curso. Nessa época, trabalhando na Fragmento como designer gráfico, uma coisa que eu aprendi lá é que não tinha Ctrl+Z em material impresso. Se errava e mandava para a gráfica, já era. Era 10 mil impressões perdidas, era não sei quantos mil cartões. Quem aqui já pegou um cartão de visita e que tinha uma etiquetinha grudada no cartão de visita com outro número de telefone aqui? Eu já peguei, você já vai pegar? Já? Oh, claro. Já fez lá. O Salles teve que fazer etiqueta lá. Flyer também, papel. Então, quem vem do gráfico sabe que não tem Ctrl+Z quando você erra nisso. E isso é a prática que vai te ensinar. Hoje, lógico, no digital, se às vezes você erra, você consegue consertar de maneira rápida, porque você sobe lá o que precisa subir no servidor, altera às vezes direto no código, e está tudo certo. Mas isso também tem um impacto que pode impactar o negócio. Eu trabalhei no banco até janeiro. Pensa que se o Pix ficar fora do ar 5 minutos, quanto de grana você acha que o Itaú perde? Ou qualquer outro banco perde? Entende? Então, um erro, ele pode trazer muitos prejuízos. E foi exatamente ali que eu aprendi sobre como que a gente pode ter mais cuidado com as coisas. Como que a gente pode fazer com que a gente tenha esse olhar mais criterioso para aquilo que a gente está fazendo. E que a gente não saia construindo as coisas a qualquer custo e de qualquer jeito. E que essa prática fez com que eu aprendesse coisas que nenhum curso vai ensinar. Por mais que fale, você só vai aprender fazendo. Então tem que fazer. Puxando o gancho do slide anterior, a gente tem que ser pessoas curiosas de ir lá, testar, errar dentro de um contexto. Até a Carol comentou aqui, né? Erros que têm um impacto menor, a gente escala e vai fazendo mesmo. O impacto disso é bem baixo, então vamos testar, vamos errar. Agora, um número de telefone num cartão de visita de 10 mil impressões, eu acho que não dá para errar, porque pode ser uma grana muito alta, entende? Então, esse tipo de prática a gente só aprende fazendo. Ferramenta não substitui os fundamentos. E hoje, com a IA, dá para a gente ver isso na prática, sabe? Na prática. Porque se a gente não souber o que a gente pede para uma inteligência artificial, a inteligência artificial não vai gerar algo que pode ser usável de fato, sabe? Vão gerar coisas totalmente, às vezes, aleatórias. Porque hoje, no dia de hoje, a IA ainda pega a média do que existe e te entrega alguma coisa. E a média do que existe hoje, a gente sabe que tem muita coisa porca. Né? Tem muita coisa porca, cara. Vamos ser sinceros. E todo mundo aqui já fez coisa porca. Eu já fiz coisa porca. O primeiro cartão de visita que eu fiz era horrível. E depois também, a gente às vezes... né? Quem aqui nunca fez, às vezes, um site de um freela
que só precisava entregar lá, porque o cara queria pagar pouco, a gente precisava pagar um boleto e tinha que fazer, e às vezes nem coloca no portfólio. Eu já fiz. Quem já fez aqui? Tá vendo? Então, não me julguem. O próprio portfólio, às vezes, que a gente não faz, né? Não é verdade? Por quê? Porque a gente vai pagar boleto, o tio da esquina tem um mercado, uma mercearia, quer pôr um site no ar, a gente pega um WordPress, sobe rapidinho, ajeita o que dá e vai. Não precisa pegar, pagar o boleto. E é isso que acontece, sabe? Então, a IA vai pegar essas coisas aí que a gente cria que talvez não é tão bonita e vai entregar uma média. Só que se a gente sabe os fundamentos, se a gente entende de acessibilidade, se a gente entende de heurística, se a gente entende de gestalt, de contraste, de grid, de tipografia, olha que monte de coisa que a gente tem que aprender sobre design para fazer design. Se a gente entende disso, esses fundamentos, essa base, quando a gente vai para uma ferramenta, porque a IA nada é do que uma ferramenta. Eu acho que foi ontem, a gente trocando ideia com algumas pessoas, teve uma pessoa que me perguntou, a hora que eu estava lá em cima, no Happy Hour, teve uma pessoa, não vou falar o nome dela aqui, mas eu lembro dela, ela está por aqui, a gente até tirou uma foto. Ela me perguntou, e você tem medo agora dos lances da IA, tal, o que ela pode fazer? Ela falou, cara, aí eu comentei, eu passei madrugada estudando ActionScript e Flash não existe mais. Por que eu vou ter medo da inteligência artificial? É mais uma ferramenta que está chegando e que a gente tem que aprender. E que daqui provavelmente 10 anos vai vir outra ferramenta que eu vou ter que aprender de novo. Ou até menos que 10 anos. Pode ser 5 anos, 4 anos, pode ser amanhã. E faz parte. É a profissão que a gente escolheu. Em 2024 eu fiz uma cirurgia, porque eu tive um câncer de pele, e esse médico, ele é doutorado, cara, estudado pra caramba, assim, e agora ele quer que eu ajude ele a se posicionar nas redes sociais, de forma online e tal, né? E aí a gente tá trocando bastante ideia, eu tô conversando bastante com ele. E o cara continua estudando até hoje, medicina. O cara não para de estudar, o cara tem uma biblioteca lá gigante de livro, o cara estuda cinema, o cara estuda outras coisas que nem tem tanta conexão com a área dele. Filosofia, eu descobri que a filosofia conecta totalmente com a medicina, cara. A filosofia é a base da medicina. Eu fiquei de cara, eu nem sabia disso. E o cara continua estudando o tempo todo. E o tempo todo vem coisa nova e ele tem que estudar. E a nossa profissão não é diferente. Talvez um pouco mais acelerada do que a medicina, mas a gente tem que continuar estudando. Não tem como. E esses fundamentos não vai substituir ferramenta, gente. Não vai. Há quantos anos existe o negócio de acessibilidade que o Salles fala? O Salles começou a falar agora, tem o quê? Uns 10 aninhos, Salles? Por aí? Mas quantos anos já não existe? Começou a estudar. Há pouco tempo. Arquitetura de informação, há quantos anos não existe? E a gente pega os mesmos livros para ler porque são os fundamentos, são a base. E é isso que faz a diferença. Ferramenta é importante, não quer dizer que a gente não vai estudar Figma, né, Juno? Cadê o Juno? O Juno foi embora. Foi comer. Não quer dizer que a gente não tem que estudar Figma, não tem que estudar as ferramentas. Mas não é isso que faz a diferença na nossa carreira. Tá? Não foi o Flash que fez diferença na minha carreira. Entender o que você faz muda a sua carreira. O X-Design eu descobri ali... Quem lembra daquele blog Chocolate Design? Vocês lembram? Pois é, eu via muito Chocolate Design, cara, e foi no Chocolate Design que eu vi a primeira vez o termo UX Design. E aí eu comecei a focar mais na época nesse termo, porque eu comecei a ver, falei, cara, essas paradas aí de UX Design é o que eu já fazia no gráfico. Não sei o que, tem que fazer teste de usabilidade. Pô, cansei de fazer boneco para testar impressão de folder, para ver se as dobras batia, se as imagens faziam sentido. Pô, isso aí eu fazia no gráfico. Então é isso. E aí eu fui estudando, mergulhando cada vez mais para entender o que era UX Design. E aí eu fui aprimorando isso. Foi uma evolução. E aquilo me deu um direcionamento melhor para o que eu queria para minha carreira. Porque aí eu falei, cara, eu vou focar cada vez mais nisso. Eu lembro, na época, eu trabalhava numa empresa e a empresa queria que eu fosse mais para código, porque na época eu era webmaster. Estou desenterrando umas coisas aqui. Webmaster, para quem não sabe, nessa época, era a pessoa profissional que fazia desde o layout até subir no servidor e acompanhar. Se o servidor caía, tinha que criar banco de dados, tinha que fazer o ML, tinha que fazer tudo. Oi?
Fireworks também. Então, o Webmaster é o cara que fazia tudo isso. Só que aí, quando veio esse termo, eu descobri, conheci esse termo, eu falei, cara, eu vou focar agora na minha carreira nisso aqui. Vou deixar um pouco as questões de códigos de lado e vou focar em entender mais sobre o UX Design. E foi aí que a minha carreira começou a mudar um pouco. Eu comecei a realmente ter foco no que eu queria, isso conectando com a questão do propósito. Eu comecei a entender, cara, o que eu quero para mim, aonde eu quero chegar. E o impacto começou a vir quando eu assumi mais responsabilidades. Eu comecei a entender mais sobre essa questão de UX, eu comecei a trabalhar em algumas empresas onde eu comecei a dar pitaco e palpite em decisões estratégicas, e não só mais ir lá e executar as coisas que eu executava. E eu não tinha um cargo de liderança na época. Eu acho que na época ainda nem tinha essa... Hoje é muito comum, né? Você é júnior, pleno, sênior. Cara, quem é das antigas sabe, não existia isso há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, que parece que não é tão longe, não existia esse rolê, essa separação. Você tinha o seu cargo e era isso. E às vezes você ia ganhando, aumentando um salário ali porque estava muito tempo na empresa, mas não tinha um plano de carreira, não tinha PDI. Olha que bonito, né? Hoje tem PDI, plano de carreira. Tudo bem que algumas empresas só colocam isso no papel e não vira nada, a gente sabe. Mas existe. E tem pessoas e líderes e pessoas profissionais responsáveis que fazem esse tipo de coisa, esse tipo de trabalho. Mas nessa época não tinha. Mas eu mesmo não tendo esse papel, não tendo essa função, eu comecei a dar esses pitacos de forma estratégicas nas empresas. E foi aí que a minha carreira começou a mudar. Foi aí que eu comecei a ter mais responsabilidade, comecei a atuar como líder. Em 2020, no meio da pandemia, eu saí de uma empresa, tinha sido desligado de uma empresa, fui contratado pela empresa que eu já tinha trabalhado anteriormente, mas eu fui lá como sênior, que aí já tinha nomezinho sênior e tal. E eu precisei começar a fazer contratação, porque eu era o único designer da empresa de 150 pessoas, era o único designer de uma consultoria de empresa de 150 pessoas. Aí começou a ter que contratar mais designers. Ah, Luan, você é o único cara que está aqui, é o que sabe, contrata aí, vai fazendo aí os rolês, entendeu? E aí eu falei, pô, aqui é uma oportunidade que eu tenho. Eu poderia simplesmente falar, e às vezes eu já vi pessoas que vêm fazer mentoria comigo, ah, mas não é meu papel fazer isso. Ah, mas não é minha função fazer isso. Cara, mas pode ser uma oportunidade para você, para sua carreira, de ir lá e fazer alguma coisa, de testar, de ver como que vai ser, e de repente você ganha um novo papel ali, pode ganhar mais grana. Porque também, e tá tudo bem, tem gente que às vezes foca só na grana, e não é só na grana. Eu acho que a grana é importante, mas a gente tem que ver e entender essas oportunidades. E aí eu abracei essa oportunidade, comecei a contratar pessoas, comecei a criar processos, e criar processos em uma consultoria é difícil. É diferente quando você atua numa empresa que tem produto próprio para atuar numa empresa de consultoria. A empresa de consultoria é muito volátil. Tem meses que tem um monte de projetos para você fazer, tem meses que não vai ter projetos para você fazer. E o que você faz quando você tem um time de designers atuando lá? Ainda bem que nessa época a gente tinha alguns projetos internos, então quando as demandas caíam, a gente focava nos produtos internos da empresa que estavam sendo construídos. Então eu comecei a criar esses processos de design. Eu fui, na época, em 2020 para 2021, quando eu comecei com esse papel de liderança, a primeira pessoa da empresa lá na Curate a fazer one-on-one com as pessoas. A empresa não tinha essa cultura de one-on-one. Hoje é mais comum ter one-on-one, mas há 6, 7 anos atrás isso não era comum, gente. A gente às vezes normaliza algumas coisas, mas, cara, não era comum. E aí eu fui, aproveitando as oportunidades, sem ter na minha carteira de trabalho liderança. E sem ganhar como líder. E aí eu fui aproveitando. E de lá para cá as coisas foram melhorando. E aí eu fui, depois entrei na Boa Vista, na Equifax, depois o Itaú viu, e aí também me contratou como líder, e agora eu atuo de forma mais autônoma. Mas foi um processo, foi uma construção. E foi quando eu comecei a assumir essas responsabilidades. Eu estou aqui hoje por conta do Papo de UX também. Porque através do Papo de UX, que eu criei lá em 2020, criando conteúdo de forma gratuita, porque como eu falei que eu segui o Chocolate Design, foi através de conteúdos de pessoas gratuitas que faziam na internet, eu também vejo uma forma de retribuir aquilo que eu aprendi com a comunidade para a comunidade de volta. E ontem também me perguntaram, como que é o processo que você faz para criar o Papo de UX? Aí eu fui explicar, porque às vezes as pessoas não têm ideia de como é fazer um evento, gravar um podcast. Aí eu falei, olha, primeiro eu tenho que convidar uma pessoa,
E a pessoa tem que aceitar. Aí depois eu tenho que criar o roteiro. Qual é o tema que a gente vai falar? E aí eu elaboro umas perguntas, mando para a pessoa pode falar que gostou das perguntas ou não, mas eu não faço as perguntas exatamente como eu mando para a pessoa, é mais um gancho para eu ter uma ideia do que eu vou perguntar, porque eu não gosto de ser algo mecânico. Vocês perceberam de onde para hoje que eu não faço coisas que eu não gosto. Aí depois eu gravo com a pessoa, depois que eu gravo, eu mando para um editor. No começo eu editava sozinho, aí eu mando para um editor, aí o editor confere, aí me manda de volta, aí eu confiro tudo, aí eu mando, aí se tiver certo, se tiver algum ajuste eu falo para ele ajustar. Se não tiver, eu mando para um produtor musical, que é um amigo meu, que coloca as vinhetas, equaliza as vozes, me manda de volta, eu confiro de volta, aí se tiver ok, eu subo na plataforma, crio as descrições, crio capa e agendo o dia que vai soltar, e quando sai eu divulgo. Então é todo esse processo, essa cadeia para criar um episódio. Já são mais de 150 episódios que estão no ar do Papo de UX. Então é assim, há quase... E hoje a única coisa que eu ganho é o prestígio, quando a galera fala, pô, ouvi teu podcast. Entendeu? Então, assim, é algo que eu gosto de fazer, é algo que me dá um brilho no olho fazer essas paradas. E o ano passado, quando o Zílio com a Alana me convidaram para ser host, eu falei, bora fazer, eu nunca fiz. Então, talvez eu erre algumas coisas, mas a gente vai desenrolando. Vai desenrolar, né? Quando a gente trabalha em várias empresas, às vezes coloca a gente em umas reuniões mais complicadas, a gente tem que se virar, então a gente vai aprendendo a se virar, assim como a gente aprende a se virar na vida. Os desafios que aparecem, que acontecem. Acabou meu tempo. Obrigado.